Hoje de manhã nós estávamos falando sobre música. O meu departamento aqui na igreja hoje é música, meu ministério hoje está relacionado à música. E eu venho trazer para os irmãos um conhecimento sobre música que muitas vezes passa batido pela igreja, porque nós não formamos, muitas vezes, um conceito de valor sobre músicas. E como que a música está diretamente atrelada à vida de todos nós aqui. Se eu fizer uma pergunta para você, talvez você não vai saber responder, porque eu me fiz essa pergunta e não consegui. Você lembra da primeira vez que a Bíblia fala algo sobre o som? Alguém lembra? Alguém tem alguma referência sobre o som? Sobre... Adriana? Não, aí no caso você está querendo saber a palavra som ou... Algo sobre som, qualquer coisa. Quando ele fala. Só quando ele fala, né? Olha, ela quase acertou. Ela quase acertou. Porque eu me perguntei isso. Eu justamente fui nessa, eu acho que é só quando Deus fala. O som está ali. O que me fez pensar que, peraí, se a Bíblia não tem um ponto de partida para exatamente música e som, para a música talvez sim, para instrumento também, porque a Bíblia fala sobre quem inventa os instrumentos, né? Então quem organiza os sons de algum jeito. Mas não fala nada sobre os sons em si. A Bíblia só diz assim, no versículo 3 de Gênesis. E disse. Aí eu falei, opa, se disse é porque saiu som. Né? Então, se saiu som, então a música ela é tão pré-existente quanto Deus. O que me faz pensar que estar no ministério de música me coloca no ministério que ele não tem início. Ele é o Senhor. Ele está no Senhor. Ele está atrelado ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor fazia o quê? Pairava sobre a face das águas. E movimentava as águas. E quem vai no mar vê que ninguém vê o que acontece, mas escuta. Não tem barulho do mar. A gente coloca a conchinha aqui, fica lá achando que está escutando o som do mar, né? Então, aqui dentro da conchinha. Então, já existia som junto com Deus. É uma coisa lá meio misturada, Deus e o som. E eu fico feliz de poder fazer parte desse ministério. Porque assim como existe essa importância de Deus e o som, a igreja também poderia, dentro da sua história, fazer valer a importância da música diretamente do som. Porque quando nasce uma criança, qual é a primeira relação, assim, além daquela física, digamos assim, natural do cordão umbilical, que a mãe tem? A mãe fala. Pede para o pai falar. A mãe conversa. Quando o bebê nasce, já tem até aplicativo que tem um barulho da placenta. Aí você põe lá e bota para o bebê ficar tranquilo, para ele ficar imaginando que aquilo lá é o som que ele está na placenta. Além das sensações táteis, né, porque ele tem que sair, está quentinho, ele sai, está frio, e muda tudo, aquele ambiente, aquele desespero, por isso que ele chora. Uma relação importante que existe na existência, assim que a mulher descobre lá, que faz o exame lá, que sabe que vai ter filho, PCG, sei lá, não lembro o nome desse, como? Eu sei que é um exame com alguma coisa do G, eu me lembro. Todo mundo tem medo de falar. Pode ser. Mas vamos colocar aquele lá que vai no banheiro, faz xixi e sai 2 barrinhas. Pronto, descobriu. Nossa, na hora que descobriu, já começa a falar. Está só um embriãozinho, já começa a passar a mão, já falar. Então, olha aí, a relação do som com a criança no útero da mãe. A gente não sabe quando que inicia a percepção, o entendimento. A minha sobrinha nasceu com o cóclero aberto, uma coisa assim. Ela nasceu com o céu da boca aberto e ela não escutava. E precisava fechar para poder reverberar o som dentro do ouvido, lá dentro de algumas coisas, para poder fazer som para ela ouvir. Ela não ouvia, podia gritar, buzinar, ela não ouvia. Minha irmã chorou, e foi um desespero, e a gente teve de conversar, acalmar ela, até que foi na igreja, na Assembleia de Deus lá de Santo Amaro, um pastor orou, e, para a glória de Deus, o cóclero está se formando, e a médica chegou e falou assim, não, porque tem exame, tá? Exame audiométrico, tem aquele negocinho que faz assim, que sobe, o dela ficou tudo 0. Ela não tinha audição. E Deus está restaurando o ouvido da minha sobrinha. Tal é a importância do som. E eu quero abrir
já pedir para a igreja abrir comigo o livro de Samuel, capítulo 16, 23. E vamos entender, porque se existe som, e alguém um dia organizou sons em notas musicais. E quando ele faz essa organização, alguém faz essa organização de sons, e a gente não tem bem ao certo como se faz, mas existe uma referência sobre os gregos, que eles organizaram e buscaram, digamos assim, estudos sobre os sons, e aí ali começam a existir, digamos assim, como é que eu posso dizer, conteúdos de música, de artes, de sinfonias e tal, então começa a ter algumas formações estéticas de som. E os gregos fazem isso, tanto que a gente vai falar sobre isso, que são os modos. E como os modos estão envolvidos dentro da nossa vida, Fabinho? Você nem sabe o que é modo grego. Eu sei, eu pesquisei já sabia, eu queria, para poder fazer improvisação no saxofone, eu estudei escala. Então, você nem sabe, isso talvez esteja mais dentro da sua vida do que da minha, que estudo. E você ainda não percebeu e não sabe, a igreja precisa entender e saber disso, como Deus usa essas coisas. No livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, 1 Samuel. Deixa eu ver, 1 Samuel aqui, que eu não... 1 Samuel, capítulo 16, a gente sabe que é a reconstrução, né, o templo, e Davi, ele vai lá. E Davi, ele como um das pessoas que quiseram organizar o templo, a Bíblia faz uma relação com Davi sobre aquilo que Davi tinha, que Davi produzia som. Todos conhecem isso, todos sabem disso, mas eu quero chamar a atenção a alguns pontos. 16:23 diz assim: daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul, e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Aqui, nós já vemos um relato de que a música, ela tem um papel fundamental na vida das pessoas, e ela ocupa o inconsciente das pessoas. Ela atua provocando nossas emoções. Todo mundo aqui, com certeza, tem aquela música que lembra de alguma coisa que... O irmão Leandro deu um exemplo aqui hoje. Deu o quê? Deu o quê nele? Deu o quê? Saudade. O que fez ele sentir saudade? A música. Não importa a natureza da música, se ela foi... Não tem nada a ver com o que a irmã Rosana, como ela cantou e executou. Mas não importa se fosse desafinado, se fosse muito afinado, se fosse como fosse, embora a estética é importante, a execução é importante, mas a música em si, a letra e os sons, fizeram com que ele sentisse saudade. Porque elas provocaram no seu inconsciente, dentro da sua memória auditiva, afetiva, a vontade de ver de volta o círculo de oração cantando aquelas músicas. Porque certamente a música fez uma marcação na sua memória. Então, ele teve bons sentimentos. Bons sentimentos significa uma positividade. Então, ele teve um sentimento positivo em relação ao círculo de oração. E a música, ela tem 2 pontos, o positivo e o negativo também. A música, ela transita em duas formas, digamos assim. A gente não pode, eu não vou categorizar, nem vou trazer muito a fundo essa questão que eu falei sobre as escalas e tal, mas pensem em 2 coisas. A música, ela tem 2 pontos, positivo e tem um ponto negativo. Não estou falando de música ruim, estou falando de 2 polos só. Tem quando você sente emoções boas, positivas, e quando você tem emoções tristes, negativas em relação à música. Porque é isso que ela vai fazer com a gente. A gente vai sentir coisas boas ou coisas ruins. Eu tinha uma música, eu esqueci do cantor, que eu escutava no táxi, na rádio, e ela falava assim, de um cantor que ele contava a história da mulher dele, talvez quem aí os jovens vão saber, que tinha morrido, e ele cantava falando com ela, que os bebês estavam bem, e que ela devia estar cantando com os anjos lá no céu, e ele ia falando e falando, e aquela música era meio mórbida, só que ela era parada de sucesso. Todos os dias na rádio tocava, e eu já sabia a música de cor, e comecei a prestar atenção.
E eu ficava, tipo, deprimido, porque a música era bonita, todo mundo achava essa música bonita, mas ela era deprimente, porque o cara estava falando com a esposa, ele estava falando de uma forma, como se ele estivesse declarando para ela, olha, o Pedrinho, ele está aqui, ele não te vê. Aí ele falava assim, fala daí, eu não lembro dessa música, me vê agora. Fala daí que eles estão bem aqui. E aí ele vai falando que ele lembra quando eles fizeram isso, que não deu tempo de fazer aquilo e tal, 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 tal. Nossa, a letra parece uma beleza, assim, uma declaração de amor. Mas quando você vai ver de verdade o que, que a música está falando para alguém que já morreu, tá? Está falando de uma mulher que morreu e que deixou o cara sozinho com filhos. A música me causava essa depressão. Mas eu achava ela bonita, no começo eu achava ela bonita. Depois eu comecei a analisar, eu falei, não, peraí, essa música é meio mórbida, né? E tem outra música também, que é a do trem, das estações, vocês já viram? O trem passa nas estações, eu não lembro agora, e vai falando que a vida vai passando, e é como um trem, que você chega na estação, uns entram, outros saem, uns ficam, outros vão e tal. Quem lembra, quem conhece essa música? Hã? É, né, irmã Cida? Eu não sei cantar ela, mas eu lembro bem dessa música, ela também fez bastante sucesso. É de uma cantora aí, bastante famosa, a música popular brasileira. E aí ela fala que o trem vai parando em estações, e algumas pessoas vão saindo do trem, e outras vão entrando no trem. E quando você começa a ouvir aquela música, ela é muito espírita. Ela está muito carregada dessa sensação triste também. Aí eu falei, nossa, meu, essas músicas são bonitas, mas elas são muito, muito, muito tristes. A música está passando na minha cabeça e eu não consigo cantar, sabe? Mas não vou cantar, não. Então, assim, ela mexe com nossas emoções. 1 Reis, capítulo 13, versículo 14 e 18. Vamos lá, 1 Reis. A vida se refresca na estação. E assim, chegar e partir. É assim. É muito ruim. Hã? Isso! Aí, ó, tá. Mande notícias do lado de lá. Do lado de lá, do lado de lá, da morte. Mande notícias. Sabe? É tipo assim, conversando com pessoas que estão do outro lado. É muito ruim, na minha opinião. Mas ela, melodicamente, assim, harmonicamente, ela é muito suave e gostosa, prazerosa de ouvir. Mas é muito ruim. Eu começo a ouvir, eu ficava uma deprê dentro do carro, do táxi, que, nossa, meu Deus do céu. Aí eu comecei a ver que isso também está dentro da igreja. Tá. Segunda Reis, Primeira Reis, desculpa, Reis 13, 14. Capítulo 13, versículo 14. Deixa eu ver se aqui. Não, vamos para a Segunda Reis, tá? Desculpa. Já me deixou deprimido as músicas. Vamos lá, 2 Reis 13, 14. É, 14 ao 18, deixa eu ver aqui. Espera aí, irmãos, que eu preciso... Quando eu faço as marcações, eu não uso essa Bíblia aqui. Depois é um desespero que eu tenho a memória fotográfica. E aí eu escrevo e falta eu escrever primeira, segunda. E aí eu começo a falar, ué, peraí, cadê? Onde estava escrito? Eu lembro? Peraí, professor, já. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou usar essa referência. Não tá dentro daquilo que eu tinha buscado. Mas no livro de Reis, ele falava sobre
como a música foi usada por Eliseu para profetizar, entendeu? Não, era uma outra passagem. Mas tudo bem. A música foi usada por Eliseu para profetizar. Então a música tem esse poder de nos fazer receber sensações, ter sensações, e também de que Deus possa nos usar dentro desses momentos. Porque para isso que Paulo diz, para que nós não sejamos, muitas vezes, meninos e não saber interpretar as coisas do Senhor. Então, Eliseu, nesse momento, eu não lembro o versículo agora, ele faz essa referência. Ele pede que chamasse um músico, para que enquanto cantava, ele profetizava. Então, assim, isso me mostra que a música ela tem um papel fundamental. Você achou? Sim, isso, é esse mesmo. Tá. O tangedor é o que empurra, né? Tá. O professor também estava certo. Fala aí. Lê aí. Ah, 2 Reis 3,15. Vamos lá. Cadê? Tá, a outra versão que eu tinha pesquisado não estava o tangedor. 2 Reis 3,15. Agora me traga um músico. Isso, é essa mesmo. Agora me traga um músico, é o tangedor. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco dos ribeirões, pois vão haver chuvas nem vento, mas mesmo assim o leito desse ribeirão vai se encher de água, e vocês e o seu gado, o seu animal, e seus animais de carga terão muita água para beber. Entendam o poder que a música tem aqui nesse episódio. Ela ajuda, ela vem e é pedida, né, por Elias. Ele diz: eu quero, me tragam um músico. Eu fico pensando que tipo de músico que Elias pediu. Que tipo de músico Elias pediu? Com certeza não era igual eu. Não era? Eliseu, não era igual eu. Tinha que ser um músico exímio, habilidoso. E a Bíblia também quer que nós sejamos desta forma como pessoas, como a Bíblia fala que quando você lança a mão, quando você pega a mão no arado, de maneira alguma você tem que fazer o quê? Olhar para trás. Você já meteu a mão no arado, agora vai em frente. Entende? Não dá mais para olhar para trás. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer as coisas com o quê? Com zelo. E o zelo me faz entender que o zelo é pelo estudo, pelo entendimento. Eu tenho que entender o porquê. Por que nós estamos estudando, por que nós estamos tocando a harpa? Por que a harpa muitas vezes é desprezada? Porque a gente não consegue entender ela com zelo. Temos muitas vezes a impressão de que a harpa é para iniciar o culto apenas, só para isso. Colocamos isso, digamos assim, mas a harpa está recheada de doutrinas. O pastor falou hoje de manhã. Eu retomo mais uma vez esse assunto. A harpa cristã, ela está recheada de doutrinas. E ela está diferente dessas músicas que a gente muitas vezes escuta. E que é muito parecida com essa que eu soltei, que eu falei agora do trem da estação. Por quê? Porque tem uma semelhança nelas que não está em si na letra. Está na harmonia, na melodia e no ritmo. E que isso está mais atrelado ao som, não à gramática, não à linguística, não à dicção, não à fala. Não é isso, mas ao som, ao que você escuta. É algo que é transcendente, porque o som a gente não pega. A gente não pega som, a gente sente, ouve som. Uma orquestra, quem aqui tiver o prazer de ir num anfiteatro, tudo lá é preparado para o som. Não é preparado para os músicos, não é preparado literalmente para as pessoas que estão sentadas aí e aplaudindo. Todo o negócio, toda a estrutura é preparada para o som. Tamanha a importância. E eu fico pensando, olha que interessante, Deus também quer que nós tenhamos o mesmo zelo e o mesmo cuidado com o som. Haja vista que nós estamos aqui do lado, aqui, ó, com essas placas que vocês veem, para abafar o som. Porque o som bate, reverbera e é invisível. E assim como é invisível o som, a ação do inimigo na vida da igreja também é invisível. Ela vem com um sapatinho de veludo, como a palavra diz. Ele vem mudando, desconstruindo alguns conceitos. Ela vem remodelando, repaginando as coisas. Ela vem tirando muitas coisas que são pilares básicos, basilares para a igreja.
e ela vem trazendo uma nova concepção. Haja vista que nós já temos as pessoas que congregam em casa, através do online, né? E a gente foi obrigado a fazer isso. Mas a Bíblia, ela em nenhum momento você vai ver pessoas que estão fazendo um culto que não seja num lugar, num templo organizado, totalmente recolocado, e cada lugar, cada pessoa, cada músico, cada castiçal, cada cortina, cada haste, cada pedaço do templo foi pensado exclusivamente para a glória do Senhor, que viria através do som da orquestra, que viria de lá. O Senhor, ele fez tudo perfeito com ordem. E quem desfaz essa ordem somos nós. E nós vamos ver isso hoje. Primeiro, quando Deus ele cria a orquestra, lá no templo de Davi, todos conhecem um pouco essa história. No livro de Crônicas, a gente tem essa descrição, no livro de 1 Crônicas 25, 1, 7, a gente tem Deus mostrando, né, sobre como deveria ser. 1 Crônicas, quem tiver aí mais rápido que eu. 1 Crônicas 25, 1, 7, do 1 ao 7. Separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltérios, com símbolos. E o número dos trabalhadores, segundo o seu serviço, era de Asaf, Zacur, Zé e Netanias, Azarela, os filhos de Asaf, sobre as mãos de Asaf, o qual profetizava segundo a ordem do rei. De Gedutum, os filhos de Gedutum, Gedalias, Izeri, e Jesaías, Asabias e Matatias, sob as mãos do seu pai Gedutum, que profetizava com uma harpa para dar graças e louvor ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Seuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliate, Gidalti, Romanti, Ezer, Jasbecasa, Maloti, Otir e Maazioti. Isso. Você está no? 5. Bastante, né? Todos estes eram os filhos de Emã, Ah, vidente do rei, nas palavras de Deus, para erguer o chifre. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos eles estiveram debaixo das mãos do seu pai para cânticos na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas para o serviço da casa de Deus, segundo a ordem do rei Asaf, Gedutum e Emã. melhor parte agora. 7. Então, o número deles, com os seus irmãos, que eram instruídos nos cânticos do Senhor, a saber, todos os que eram peritos, era de 288. Que eram, repita comigo. Que eram Não, foi fraco. Que eram quê? Peritos. Todos foram escolhidos para fazer parte de uma orquestra e eram 288 homens peritos. E o engraçado aqui
é que a Bíblia já coloca as pessoas separando ela por categorias, como a gente faz na orquestra. Separa violino é violino para cá, sax é sax para lá, violoncelo é violoncelo para lá. Existe um infográfico que se você... Eu tenho ele aqui no meu celular, eu ia tentar colocar, mas agora não dá mais tempo, que mostra como deve ser a disposição da orquestra. A orquestra não é assim, ó, do jeito que vocês veem aqui. A orquestra é feita num arco, o maestro fica no meio, vem primeiro os violinos, segundo violino, vem todas as coisas. Cada coisa ali tem um motivo, e não é à toa. Não é porque o instrumento é grande para não furar o olho do outro irmão, não. Não é porque o outro instrumento ali ele é diferente, não é isso. É porque existe um estilismo musical necessário para que as ondas sonoras e a frequência sonora atinja o alvo necessário, que é a plateia. Porque o som sai daqui para ir para lá, e ele tem que sair com qualidade. Se o violino estiver lá atrás e tiver aqui na frente um instrumento de metal, o que vai acontecer? Esse instrumento vai empurrar o som, e o som do violino não vai passar nem daqui da frente. Então ele precisa ser colocado numa posição, e os outros instrumentos vão ser colocados um pouco mais para trás, recuados. E tem motivo. A bateria, instrumentos rítmicos como esse, são colocados bem lá ao fundo, do lado esquerdo. Do lado, para vocês estão olhando, do lado esquerdo da orquestra. E aí a gente vem separando lá em cima algumas coisas. Tem xilofone, tem tímpano, tem outras coisas que a gente também não percebe, só escuta. Quando você escuta um CD, tem todo um trabalho gigantesco para chegar lá naquele momento. E hoje já não é mais assim, tá? Hoje já não é mais assim. Eu já fui ver, e eu já gravei uma vez com sax para um MC de funk, por exemplo. Eu cheguei para gravar na casa do cara, ele estava dentro do quarto dele, não tinha nem isolamento acústico, e eu falei assim, o que você vai fazer? Você vai gravar assim mesmo? Vou, pode tocar aí. Eu toquei uma frase de funk lá para um amigo meu que pediu, e na hora que eu toquei, ele pegou o pedaço, colocou na música, colocou o moleque para fazer o canto dele, jogou, colocou no YouTube e a música bombou. Simples assim. Só que é assim que Deus queria? Eu não estou falando que o funk é ruim, porque o som vem do Senhor, seja ele qual for. E talvez hoje eu quebre muitos pensamentos a respeito do funk, do som aqui. Não é o funk que é ruim, é os conceitos em volta do funk é que são péssimos. Porque eles traduzem a irrelevância, o descaso, o maltrato, como se fala com a mulher, como se trata isso, como se fala. Faz uma série de coisas desconstrutivas, digamos assim, da figura feminina. Mas ele entra dentro das nossas casas com uma facilidade, porque é só o cara ligar o som ali. E sua filha de 1 ano está ouvindo o som. Porque não é a letra em si, é a batida, porque ela não entende, o córtex cerebral dela não está entendendo as palavras, não é capaz de decifrar. Mas o som vai batendo, martelando e vai entrando. Porque o diabo fez isso. O diabo, ele deturpou a obra do Senhor, que era o som. E ele colocou a serviço dele o som. E ele hoje faz como ele quiser o som. Ele trabalha o som como ele quer. E ele faz isso dentro da igreja também. Nós temos cantores gospels a serviço do inimigo, do diabo, cantando músicas que são comichões para os nossos ouvidos, como a palavra diz. Chegará tempos que nós não queremos mais ouvir a verdade. Nós vamos ouvir pastores, pregadores e até cantores que vão fazer com que os nossos ouvidos e o nosso coração seja totalmente voltado, entre aspas, a Deus. Mas isso não tem acontecido. Porque cada vez mais a sociedade, ela continua, ela vai se deteriorando em alguns valores. E a gente eu tenho dados estatísticos aqui. Todos sabem que a cultura de um país, ela muitas vezes é feita principalmente por quem? Alguém sabe responder? Qual é o tipo de classe dentro da sociedade? Qual é o tipo de pessoa que muda, que faz a cultura se transformar? Os jovens. Por isso que eu falei que era importante os jovens estar aqui. São os jovens que mudam a cultura de um país. Não são os mais velhos. Porque os mais velhos têm uma dificuldade de mudar. E o jovem tem uma facilidade de se inclinar ao que é contrário ao cara que é mais velho, por isso que é rebelde. Então, se todos os mais velhos gostam de uma coisa, o jovem ele vai necessariamente não gostar daquilo. Porque é intrínseco ao jovem não gostar. Porque ele vai entender que aquilo não é
é moderno, não é da época dele, ele não aprecia aquilo com gosto porque ele não viveu o que aquela pessoa viveu quando era jovem. Assim, a gente tem um exemplo, por exemplo, do professor. Ele tem um amor, vocês veem, notam como o professor canta o hino da harpa, que é diferente de muitos cantores hoje que podem cantar o hino da harpa melhor, com mais aparato de som. Mas que o amor muitas vezes não vai estar envolvido, porque quando o professor era mais jovem, ele não competiu com o Fernandinho, não tinha Fernandinho naquela época, não tinha acordes como tem hoje. Não existiam as produções musicais do YouTube que existe hoje. Não existiam músicos treinando assim absurdamente para envolver você com a música. Tinha muito músico bom. As sinfonias de Beethoven, de Mozart, de tantos esses aí, são influências que vieram da igreja. Eles não vieram de outro lugar. Eles não vieram do mundo, não era o mundo que influenciava a igreja, era a igreja que influenciava o mundo. Não era o cara que se convertia, não era o músico aqui dentro que gostava de sertanejo, não era o mundo que trazia que trazia o que estava lá fora para dentro. Era nós que estávamos aqui dentro que fazíamos a cultura para o mundo. É isso, pronto, consegui. Entende? Beethoven ele influenciava, Mozart, tantos outros maestros e músicos, eles levavam daqui de dentro lá para fora. A igreja tinha um papel importante na sociedade, porque era ela que fazia com que a arte fosse visualizada pelas pessoas. A beleza estava com Deus, aliás, está com Deus. E somos nós que levamos a beleza lá para fora. Eu tenho certeza que se você olhar a estética de um violino, é mais bonita que um teclado. Um violino é mais bonito que um teclado. Um saxofone, ele é todo cheio de bolinhas, de coisas, e as pessoas olham e falam, nossa, quanto que esse negócio é difícil de tocar. Olha assim e fala, meu Deus, quantos dedos? Você só tem 10 dedos, como é que tem um monte de bolinha aí? Essa estética, essa beleza, esse brilho tem um motivo. O Senhor cuidou da beleza do som para a igreja. O Senhor queria que a orquestra fosse assim, bela, fosse perfeita, fosse assim, habilidosa, porque nós é que influenciamos o mundo e não o contrário. Só que isso tem acontecido o quê? O músico de lá de fora se converte, forrozeiro. Nada contra forró, se alguém gosta de forró, não tem nada contra forró, tá? Mas o cara é forrozeiro, se converte. Ele entra dentro da igreja. Aí o que ele faz? O que ele vai tocar? Forró, não tem problema, não estou falando nada contra forró. Só que tem uma influência melódica lá, harmônica, que ele traz com ele também. Porque aqui, a gente toca aqui, ó, meio quadradinho, sabe? Aquela musiquinha, harpa cristã. Aí ele vem aqui, ele pega a sanfona e discorre vários sons. E aí todo mundo fala, nossa, que talento, que dom. Como Deus. E a gente começa a pensar que a música ela é tipo uma coisa meio fluida. E na verdade não é. A música está muito mais atrelada à ordem e à disciplina, e à decência, à matemática, e à aritmética, à geometria e à física, do que às áreas humanas, do que a poesia, o direito, do que a gramática. A música não está atrelada muito a isso, mas é assim que a gente entende, porque música não é palpável. Então a gente faz essa correlação entre as áreas da ciência que são exatas, porque 2 mais 2 é 4. Certo? Então a gente acha assim, não, música não é assim, 2 mais 2 é 4. Música foi uma coisa de dentro, que sai assim, sabe? A gente sente. Quando a gente escuta, a gente quer. É verdade, verdade, tem essa área. Só que a música, na sua essência, ela é matemática pura. E eu posso provar isso também, porque na história, nós temos dois pilares que criaram, que formaram as ciências de hoje em dia, a academia de hoje em dia, que era o trivium e o quadrivium. Quem é pedagogo aí, sabe, já estudou, quem é jovem vai para a faculdade, e talvez você estude isso daí lá na faculdade. Trivium e quadrivium. O trivium, ele era mais atrelado às matérias que eram de lógica, de gramática e de oratória. Vejam bem, gramática, oratória e lógica estão no campo do pensamento, da arte, do que é subjetivo.
E a música, que é o quadrivium? A música, aritmética, geometria, alguém me ajuda? Tudo que é difícil me falar. Música, geometria, aritmética, física. E física. Aí você pensa assim, a música está nesse campo? Sim, está nesse campo. Para você fazer um improviso de música aqui hoje, você precisa ter algumas escalas. E essas escalas, elas estão dentro de um campo lógico, matemático, não foge disso. O que você usa é a sua criatividade. É como um pedreiro. Cada bloco tem um tamanho exato. E quando um bloco não tem o tamanho exato, atrapalha a obra. Não atrapalha a obra, Vaz? Quando o azulejo não tem o tamanho exato, o que acontece? Por isso que os azulejos mais perfeitos são mais caros, né? Porque eles são perfeitos, eles encaixam. Assim também a música tem encaixes perfeitos na matemática, na gramática e na física. A física eu já estou falando para vocês. Tudo isso aqui é física, porque o som bate aqui e não volta. E você não vê isso acontecer, mas isso existe. O Senhor cuidou disso no templo. A Bíblia fala que ele queria músicos hábeis, para que não houvesse nenhum tipo de interferência e sujeira, não tivesse interferência do diabo, não tivesse músicas que não fossem para adorar ao Senhor, não tivesse homem colocando no meio e falando assim, Senhor, vem ao meu encontro, ou então um tipo de música que diz o seguinte, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Lá no templo de Davi, não tem isso, porque a música não era antropocêntrica, não era para homens. Ela não falava com o seu coração, Deus não estava preocupado com a melodia, com a harmonia. Não, Deus não queria que você fosse harmoniosamente tocado pelo impacto do cantor, do louvor, do tecladista, da harpa, da lira, não era isso. O Senhor queria fazer com que o entendimento musical transcendesse isso daí. Que você não escutasse apenas sons, mas que a glória do Senhor que descesse de cima para baixo, através do som que subia. Por isso que a música ela tem a importância de levar, elevar e louvar, adorar ao Senhor e trazer entendimento. Ele não tem o papel aqui de animar, entreter, ela não tem o papel aqui de preparar a palavra, de preparar o coração para o louvor, para a mensagem. Esse entendimento é errado. Não, vamos cantar que é para preparar o povo. Desde quando Jesus precisou disso? Me mostre, em algum momento, quando alguém chegou antes e preparou o coração de alguém para que o Senhor pudesse falar. Todas as vezes foi de bate-pronto, de improviso, pai, na hora. Não existe preparação, não adianta ter luz. Você pode apagar a luz, deixar a luz acesa. Se o Senhor quiser falar, Ele vai falar com você de qualquer forma, em qualquer lugar. Com músico bom, com músico ruim, com nota errada, com nota boa. O Senhor não precisa de nenhuma coisa estética para trabalhar na igreja. Eu não preciso de um músico me dando acordes harmônicos, melódicos menores para falar comigo, mas tem gente que precisa dentro da igreja de acorde. Tem gente que se não tiver um negocinho, não mexe com ele. Tem gente que para orar precisa ter um hino tocando. Tem gente que para que Deus fale com ele, ele vai abrir a Bíblia que nem caixinha de promessa. Fala comigo, Senhor, aí olha lá. Aí Deus mandou matar. Não, Senhor, aqui não, peraí. Vamos para outra aqui. Raça de víboras. Não, Senhor, peraí, acho que eu errei. Caixinha de promessa, irmão, não abra a Bíblia com isso não. Vou pedir para Deus me dar uma palavra, abrir a Bíblia. Vou colocar um louvor porque eu estou triste. Irmão, vai orar se você está triste. A Bíblia diz que o Senhor vai te responder. Fábio, você está falando que eu não posso ouvir música? Pode. Pode. Deve. Mas entenda bem. O que é que você está deixando ouvir o que está deixando passar no seu ouvido, para o seu subconsciente? Que tipo de música está entrando dentro da sua casa? Que tipo de música você está ouvindo? Quer dizer que música do mundo, porque tem esse debate também, né? Música do mundo pode, música tal, não pode, tal. E eu não vou falar se pode ou não pode. Mas tem um versículo que muito me ajuda. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é honroso, tudo nessas coisas pensai. Tem muito músico que fez uma obra de arte para ser apreciada, não para ser cantada aqui. Aqui é culto, aqui a adoração é do Senhor. Se o cara cantar roupa nova aqui, eu vou achar horrível. Mas eu gosto da música Dona. Ninguém conhece, né? O pastor conhece. A música Dona eu acho bonita. Né? Você conhece Dona? Eu acho bonita.
Eu acho a música bonita. Sabe? Mas não é para ser cantada aqui. Mas é isso que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Estão trazendo a música lá de fora. E estão colocando aqui. Tem vídeo no YouTube de banda famosa cantando a música do Raul Seixas aqui. Só procurar que vocês acham. Tem pastor que já está cantando um monte de música aí. E falando, as pessoas cantam, as pessoas assistem filme, não sei o quê, e tal. E começam a fazer umas saladas aí e tal. Fala, poxa vida, a gente não. As pessoas pensam que liberdade. Sabe o que é? Ó, vou dar um conceito de liberdade para vocês. Eu entendo que liberdade. O que é liberdade? Liberdade é a jaula que eu quero estar preso. É isso que é liberdade para mim. É a jaula que eu quero estar preso. Eu sou livre para escolher a jaula. Isso é liberdade. É quando eu posso escolher aonde eu quero estar preso. E não quando eu necessito ou quando alguém me impõe alguma coisa. Eu quero amar a minha esposa. Sou eu que quero amar, não adianta nada que ela possa fazer. Você escolheu amar seu esposo. Nada que ele venha fazer, te olhar, celular, qualquer coisa, pode te prender na jaula e não vai adiantar. Tem gente que às vezes quer ser dono do outro. Nessa pessoa aí não pode, você não pode falar com ele não. Mas por que você não pode falar? O que acontece, né? Não é uma questão de aparência do mal, nem nada disso. Não entendam bem. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando que liberdade é quando você tem a liberdade de escolher aquilo que você pode ouvir e você faz a opção. Só que você é livre. Não livre para fazer qualquer coisa, não é isso. É para saber que os meus ouvidos devem sempre ter um crivo. E eles estão totalmente voltados ao Senhor. A palavra diz isso. Para que você filtre aquilo que é bom. Retenha o que é bom. Sabe? E a gente pensa assim, não, pode isso, pode aquilo, pode tudo dentro do culto, pode tudo. Pode tudo. Vocês sabem que hoje a taxa de morte de jovens, de suicídio, ela é bem grande, né? Vocês sabem, né? E não foi por causa da pandemia, não. Já vem há alguns anos, entre 15 e 29 anos, aumentou. É a terceira causa de mortes no mundo. E se eu não me engano, no Brasil, no mundo tem um estudo que é 40 a cada 40 segundos alguém morre, alguém se suicida no Brasil. Dia 10 agora foi o dia que era o combate à conscientização, é isso. Né? Esse mês, né? E, como eu tinha falado, os jovens são o quê? Responsáveis pelo quê? Pela cultura, não é verdade? A música, ela vem ao longo dos anos sendo tratada pela história, pelos governos, pela sociedade, como um hobby. E eu já comecei a perceber aqui dentro da palavra do Senhor que ela não é hobby. No livro de 1 Crônicas 23, né, no 5, 23, o versículo 5 diz assim, Deus deu a Emã, o profeta, o rei, os 14 filhos e também as filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Olha só, poder a Emã. Deus deu o quê para a Emã? Deu poder. Poder quer dizer o quê? Autoridade. Você que toca aqui tem autoridade. Você, Vanessa, tem autoridade. A música que você produz tem que ter autoridade sobre o Anthony. Nós que somos pais temos que ter autoridade sobre aquilo que os filhos vão escutar. Nós temos que ensinar. Aquele que é músico, eu estou tentando ensinar minha filha, é bem difícil. Porque ela não congrega aqui comigo, mas eu tento ensinar. Né? A gente tem que ensinar, a gente tem que ter autoridade musical nesse sentido. De som. O que você coloca? Põe a galinha pintadinha lá para ele ouvir e está tudo certo? Tem pais que falam assim, não, põe qualquer coisa aí. Aí eles ficam quietos. E aí a gente pode fazer as coisas. O pastor fala sempre sobre isso aí. A gente deixa, e tudo, meus irmãos, não é só pelas janelas dos olhos, mas por aqui, ó. Eles vão escutando as coisas. E aqui, os olhos, você também está vendo e olha e fala, não, isso aí não é bom para você não. Mas e os ouvidos? O que você sabe sobre música, sobre som? O que você sabe sobre música? Qual música é boa? Qual acorde é bom? Vou revelar para vocês agora. Dentro do estudo de música, vocês sabem o que é modos gregos? Não, né? Se eu perguntar aqui, só o professor acho que vai saber, modos gregos. Modos gregos são escalas projetadas pelos gregos para mudar a estrutura da música matemática. Então, como eu havia dito, a música, ela é dó, todos conhecem, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, certo? Tem essa estruturinha aí. E tudo que é música passa por isso daí. Tudo que é música no mundo. O teclado, embora tenha 50 e poucas teclas, e é engraçado, quando eu achava o teclado uma coisa incrível. Se o sax as pessoas acham difícil,
Imagina o tanto de dedo que tem para tocar o teclado, né? Eu ficava pensando que tinha muita tecla e a gente não consegue entender. Como que a pessoa consegue saber o que é o quê? Porque, na verdade, só se usa 7, mais 5 pretinha. Tem uma lógica matemática naquilo, é igual uma régua. 10 é 10, 5 é 5 e acabou. Não tem meio termo. Essa estrutura dentro da música é chamada de escala. É uma escada. Dentro dessa escada existem alguns padrões, que é tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso é um padrão maior de música. Ô, Vitor, eu te mandei o vídeo aí, né? Infelizmente, eu tentei procurar um vídeo que tivesse músicas cristãs para mostrar para vocês como elas são feitas alegres e depois como elas são feitas tristes. A causa de maior morte entre os jovens é a depressão, é a tristeza. E os jovens é que fazem o quê? Eles mudam o quê na sociedade? A música é o quê? A música é o quê? Logo, se o jovem ele tem escutado mais músicas que tem uma melodia, uma harmonia mais triste, ele vai ficar mais o quê? Triste. Se ele fica mais triste, mais deprimido, mais suscetível a quê? A ação do inimigo sobre sua vida. Logo, ele precisa de ajuda, precisa de Deus, precisa disso, precisa daquilo, precisa de amigo, precisa de tudo, precisa ser aceito. E quando ele não é aceito, ou quando ele não recebe um like, ou quando ele começa a olhar para o lado, para as fotos do amigo dele que está lá na praia e vivendo com um carrão, alguma coisa assim, ele pensa, o que eu fiz da minha vida? Eu não sirvo para nada. E aí ele põe um louvor. E na hora que ele põe um louvor, o louvor faz o quê? O louvor canta assim, ó. Os guerreiros se preparam. É assim? E não há uma saída para você. Aí toca a música. A letra já vai falando ali e tal. Só que, Fabinho, e o som? Vocês sabiam que dentro dos modos gregos... aliás, antes de chegar nos modos gregos, o teclado, ele é um instrumento que ele é tocado de 3, 4 notas juntas, elas tocam juntas. O instrumento aqui, ó, harpa, lira, violino, e os que eu tenho visto na Bíblia, olha que interessante, na Bíblia não tem instrumento, não vi instrumento harmônico na Bíblia, porque a harpa, que é aquela de cordinha, que é a mais próxima do violão, ela é tocada dedo a dedo, conforme a habilidade da pessoa, parece que ela junta um monte de som, mas é um som por vezinha e ela vai batendo aqui, ó, e começa a fazer uma harmonia pela habilidade. A gente vê vários sons juntos. Só que Deus separou a organização dos sons em instrumentos, flauta, lira, o chifre, um monte de coisinha, cada coisinha no seu lugar. E a orquestra, ela também é assim, é feita de instrumento que a gente chama de melódico, de acústico, que é tocado assim, sem precisar de recurso, sem precisar de caixa de som, nada disso. E eu não quero demonizar nada disso, não é isso. Mas eu quero explicar para vocês que esse instrumento, ele é, digamos assim, o pai, o sol dos instrumentos. Porque o cara bom precisa saber ele, porque ele tem tudo, tá? Ele tem tudo. Esse instrumento é ótimo, fantástico. Só que o que acontece? Esses instrumentos, como um teclado e um violão, eles são harmônicos. A música tem 3 pilares. Ritmo, harmonia... Não, cadê os alunos? Quais os 3 pilares, Renata? Quais os 3 pilares, Vanessa? Fala aí. Fala alto. Irmã Rosana. Estou precisando melhorar essa aula. Ritmo, harmonia e melodia. Ritmo é a bateria. Vamos pensar assim. Melodia é o saxofone, que ele toca uma nota por vez, né? O sax não dá para tocar 3 notas junto. E a harmonia é por conta desse instrumento aqui, que ele toca tudo junto. Hoje o professor faz, né, aula, né, toca tudo junto, todas as notas. Ele visualiza os sons todos juntos. Esse instrumento, ele tem acordes, que são 3 notas juntas. Vocês sabiam que existem 3 notas juntas, que tocadas ao mesmo tempo, elas podem ser positivas e negativas. Elas causam alegria e tristeza nas pessoas. Quem descobriu isso? Os gregos. Eles criaram os modos gregos. E o modo grego mais usado hoje em dia, é interessante como Deus é muito bom. Os modos gregos, eles são, eu vou falar para vocês, dórico, eólio, lídio, mixolídio, jônio e frígio. É como se eu pegasse do 1 ao 10,
Vamos explicar para vocês. Começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é o natural. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E do 1 ao 10. Mas dá para mudar essa estrutura? Dá. A gente pode começar do 2, certo? Então vamos de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Aí você pula o 10 e coloca... aliás, coloca o 10, pula o 9. O 9 não foi tocado. Não, de repente alguém fala assim, não, então se a gente começar pelo 9, pelo 9 a gente não consegue de 2 em 2. Se a gente conseguir, vai dar falhas. Aí começa aquele estudo dos números primos, dos números, eu esqueci o nome, que eu sou ruim de matemática também. Tem uma exatidão de números aí. A música faz a mesma coisa. A diferença é que a música não é assim, ó. 1, 10 milímetros, 2, 10 milímetros. Não, a música não é assim. Tem 2 pontos, que é o mi e o si, que já são 5. Então, é como se fizesse assim, ó. 1, 10 milímetros, 2, 10 milímetros, 3, 5 milímetros, 4, 10 milímetros, 5, 10 milímetros. Isso causou um problemão. Os gregos organizaram isso. E quando você começa a contar agora do 1, 2, 3, o 3 tem que ser 3,5. 1, 2, 3,5, 4, 5, 6, 7,5, 8, 9. Vamos mudar essa estrutura. 2, 3, 4,5, porque eu tenho que seguir a ordem da estrutura. Se o 3 era 3,5, agora é 4,5. Isso gerou um modo chamado dórico, eólio, lídio, mixolídio, jônio, frígio e lócrio. Fabinho, o que isso tem a ver com a minha vida? Você tem escutado mais músicas no modo dório, no modo eólio. A maioria das músicas hoje em dia estão dentro de algumas escalas, no dórico e no eólio. Se você fizer uma pesquisa no celular aí, você vai ver que esses modos, eles são tristes. Eles são melancólicos. Eles são escalas de música, 2, 3 notas juntas, que são um som triste. Vitor, você tem aí o vídeo aí? Tem aí? Vocês vão ver como a mesma música, numa escala maior, escala natural, escala normal, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ela é tocada de um jeito, e depois vocês vão ver como ela é tocada com alguns acordes programados para ser triste. Eles vão programar a sua mente. As músicas gospels de hoje em dia, eu não consegui achar alguém que fizesse um vídeo como esse. Então, nós temos aí um exemplo só de músicas. Essas músicas não são para adorar o Senhor, tá? Mas elas são um exemplo. Uma demonstração de como a música fica mexendo com o seu sentimento. E você vai conseguir ver, ouvir, aliás. Vocês vão ver, são músicas conhecidas, os meninos fizeram o vídeo, eu achei top. Falei, cara, como que muda? Vocês vão ver como a mesma letra. Não é o problema a letra. O problema está no som. Põe aí, Vitor, para mim, por favor. Salve, pessoal, espero que vocês estejam ótimos. Estou fazendo uma sonzeira aqui com meu brother, com o Ivan Correia, e a gente estava, na verdade, brincando e tocando algumas músicas, imaginando como elas seriam se tivessem a tonalidade alterada de maior para menor. Né? Vocês sabem que o acorde é formado por tônica, terça e quinta, e a característica fundamental disso é a terça, é o que torna o acorde menor ou maior. E algo que é muito especial é que, por exemplo, um acorde maior, você tem uma sensação de alegria, de felicidade. Positividade, positividade. Muda completamente. Enquanto que num acorde menor, é aquela coisa mais introspectiva, individual, talvez mais triste, eu não sei, isso não é uma regra geral, né? Mas de forma sintética aqui. Mas né? faz uma diferença lascada, né? Sem dúvida nenhuma, você tem um acorde maior e um menor, é muito diferente. E olha que legal, a gente vai fazer uma brincadeira, a gente vai tocar algumas músicas aqui, primeiro na forma original, como elas são, tá? E depois a gente vai tocar essas mesmas, sem alterar o tom, no mesmo tom, só que a gente vai passar de maior para menor. Isso, olha que interessante. Vitor, dá só uma pausinha, rapidinho. Isso está acontecendo na igreja, tá? Na igreja. Vocês vão ver, vocês têm visto aí músicas que muitas vezes são até antigas, boas, e elas hoje são tocadas diferente. Eu não consegui achar alguém fazer um vídeo assim com coisas da igreja. Se eu tocasse violão, acho que eu fazia, mas eu não achei. Então eu achei esse. Então esse vai revelar para vocês como os acordes, como a harmonização da música, do som, está entrando dentro da sua casa e está provocando nos jovens esse tipo de sensação. Coloca aí, Vitor.
achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Tô vendo os pezinhos aí Posso batendo. te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome. Se não eu que vai fazer você feliz. Veja a positividade. A música Positividade. Ó. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar. É assim que estão cantando os gospel hoje. Worship é isso, ó. Worship é exatamente dessa forma. Eu não estou condenando. Eu estou dizendo para você a estética. A estética harmônica da música. Olha como mudou a estrutura da música. A música era positiva. De repente, a como tá. Virou negativa. Porque foi mudado. A harmonia foi mudada. Olha só. Ele vai dar um outro exemplo. É bem rapidinho esse vídeo. Olha que triste. Diz pra ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Veja bem que essas músicas, elas vai meio que contando. É um rock. E vai indo. Eu quero certo? você como o cara se eu declara quero. de amor e tal. Vamos ver se o contexto tem como fazer isso de um jeito mais triste. Diz pra ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda. O tempo que é o eu mesmo, quero a você rítmica é a sério. mesma. Tramas do sucesso, O problema é a harmonia. particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. É ruim, né? Mudou, né? Eu quero você como eu quero. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. O Tim Maia usa muitos acordes maiores. O Tim Maia usa muito metal, ele usa muita formação assim. Vou pedir pra você Agora é triste. voltar. Vou pedir pra você ficar. Que eu te amo. Eu te quero bem. Tá bom, Vitor, tá bom. Esse vídeo aí, ele vem mostrando, vocês viram a diferença? Vocês notaram a diferença? É diferente? É a mesma música, mesma rítmica, tá? Ele só mudou a estrutura harmônica, ele mudou a tríade. Ele pega o dó, muda para cá, pega o outro, muda para lá e coloca e faz a mesma. Só que o som, ele reverbera diferente dentro do ouvido da gente. Isso tem acontecido nas músicas atuais. Na harpa cristã, tem acorde menor. Mas a maioria das vezes, ela é só usada para alguma parte da música. Fabinho, você está dizendo que toda música tem acorde menor, é triste? Não, não é isso. Eu estou mostrando para os irmãos que hoje existem músicas sendo feitas da forma que esses caras fizeram aqui. A música é feita para deixar você triste, melancólico, caído, deprimido. Isso não adora a Deus. Deus, eu não consigo entender um Deus que vai me deprimir. Eu só consigo entender um Deus que vai fazer com que eu entoe louvores ao Senhor e cante isso com mais força. Que pegue o salmo, como o pastor falou hoje, o salmo era música para os judeus. E consiga ouvir conselhos, e consiga me redarguir, corrigir. Não, estando nós no velório, nós temos músicas na harpa cristã, não tem? Isso, então, tonalidade menor. Alguém aqui já pegou alguma música da harpa cristã, como eu, colocou assim e tentou ser algo positivo? Tentar se animar com... Qual é a do velório? É? 183, né? Aí as pessoas dizem como professor, mas e o velório? Irmão,
Não vai estar alegre. Não, tudo bem. Nós não temos que olhar para a estética da música pelo ambiente que nós estamos. Num velório eu posso me alegrar, porque o que a Bíblia diz? O Senhor se alegra com a morte dos santos. Por que no velório eu não posso cantar os guerreiros? Por que no velório eu não posso me alegrar? Se aquela pessoa que está ali, talvez, o único motivo de eu tocar uma música triste, talvez no velório, é porque eu estou triste porque aquela pessoa não alcançou o Senhor. Porque se ela alcançou o Senhor, eu vou me alegrar. Não, a separação entristece, professor. Eu vou dizer o seguinte, eu até entendo, e eu vou mais uma vez citar. Eu não estou dizendo que escalas menores, hinos menores, eles são para não serem ouvidos ou tocados. Eu tenho hinos em escalas menores que são para frente, positivos. Entende? É isso? Mas o que está acontecendo dentro da igreja é que a gente pega, muitas vezes, o louvor e faz o quê? Coloca uma música como worship, não é? O worship é uma moda nova. Eu não quero condenar o worship. Mas, meus irmãos, ouvir uma música deprimente, triste, em detrimento a uma música positiva, para mim não é proativo. Isso não é proatividade. As pessoas colocam músicas tristes para orar, músicas alegres para ir em festa. Concordo, não tem nenhum problema. Mas a maioria das músicas que estão entrando hoje dentro da igreja, elas são carentes de doutrina. Elas são muito desconstruídas harmonicamente, feitas apenas para transformar, mexer com o ego, mexer com o coração, motivar, ser motivacional. Ela não tem o propósito de ser adoração. E dentro disso está o campo da antropologia. As músicas estão sendo feitas para que Deus sirva a homens. E automaticamente você usa esse tipo de recurso musical. Se você pegar muitas músicas hoje, elas estão dizendo, Senhor, vem ao meu encontro. Eu estou aqui, preciso de ti, está tudo certo. E tem muita música hoje também falando assim, Senhor, quero que o Senhor faça isso e aquilo. Uma vez que o Senhor, Ele não é o seu servo. E a melodia, ela é inclinada a fazer você pensar assim, mesmo que você não ache que é. Tem muita música feita, construída desta forma, desse jeito. A construção harmônica do som, ela é feita propositalmente para mexer com as suas emoções e para te deixar deprimente, triste, mexido, melancólico. E mesmo que você queira e tenha momentos para viver assim, porque o crente não vai viver feliz a vida toda, eu entendo, isso aí eu entendo. Nós temos que ter uma proatividade, uma organização. Nós temos que, organização que eu digo assim, melódica, construtiva, tem que ter uma posição. Se a gente vai fazer orquestra, vamos fazer orquestra de uma forma organizada. Vamos escolher repertórios que estejam que sejam para adorar ao Senhor e não para alegrar ninguém. A orquestra não pode, nem a orquestra, nem a música, ela pode ser muleta, não pode ser nenhum tipo de amuleto, não pode ser uma escora, não pode ser um motivo, não pode ser um canal, não pode ser um barco, para você entrar no caminho e achar que... Meus irmãos, a música, o som, ele é produzido por Deus. E nós muitas vezes não fazemos um crivo sobre isso. A gente escuta qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, eu quero encerrar aqui a minha fala e dizer, eu não estou demonizando os modos gregos, não é isso. Eu estudo os modos gregos. Eu gosto de fazer mais acordes, na verdade, na escala menor, na escala mais triste. Vamos deixar assim, né? Outro dia a gente entra mais nesse assunto. Mas pela escala mais triste, porque é mais legal fazer. Mas, eu tenho certeza que quando eu vou me relacionar com a música, com orquestra, por exemplo, com grupo de louvor, aqui a gente vai fazer um trabalho positivo. Pode ter harmonia na escala menor? Pode, claro que vai ter. Vai ter, deve ter. Mas a gente tem que estudar a doutrina, vir para a escola dominical, aprender o que está sendo dito, ver se a letra condiz com aquilo que é cristocêntrico, se é palavra. E a gente não tem feito isso.
O pastor deu um exemplo hoje da música Yeshua, que ficou 2 minutos quase, a gente repetindo o refrão. 1 minuto e 10, 2 palavras. Foi? 1 minuto e 10, 2 palavras. A gente ficou repetindo. Yeshua, Yeshua. A gente ficou 1 minuto e 10. Aí comparamos com o hino da harpa. Falamos quanto? 1 minuto e 10. Nós cantamos 2, quase a terceira estrofe. Veja bem, olha a diferença. Não estou dizendo que não é para ser tocada, não é isso. Mas 2 palavras eu fiquei harmonicamente martelando no ouvido das pessoas, criando ali um sentimento, mexendo com as emoções. E o hino da harpa falando, o Senhor vem aqui, fala comigo, Senhor, eu estou em pecado, Senhor, me ajuda, Senhor, eu pequei, me socorre, Senhor. Isso era o hino da harpa, tratando diretamente com o pecador. Não teve massagenzinha, só teve pancada. Não, mais uma vez eu vou reforçar, não estou dizendo que escala menor é triste. Estou dizendo que a igreja está incorporando este tipo de situação que vocês viram no vídeo dentro da igreja. Isso tem sido prejudicial, porque culturalmente o que nós temos vendo, qual é o resultado disso? Muitos jovens se matando, se suicidando. Terceira causa de mais mortes de jovens atualmente. Isso é um indicador, gente. Fabinho está falando que a música pode estar matando jovens? Posso. Estou falando, literalmente. A música pode estar matando os jovens. Porque enquanto você deixa esse tipo de cultura entrar dentro de você, você não tem Deus. Porque o cara que se mata não tem Deus. Então é isso. Eu quero que os irmãos possam pensar sobre isso. E fazendo um convite, quem quiser saber mais sobre música, estudar com a gente, vem aí. A gente está disposto, temos a sala de aula para ensinar mais sobre música. E hoje, a partir do dia de ontem e de hoje, nós estamos fazendo um novo momento. A música vai ser tratada com doutrina, né? Vai ser como doutrina. Vai fazer parte da ordem, da disciplina da igreja. É para esse lugar que nós estamos caminhando. Vai ter valor. A gente não trata a música com valor dentro da igreja. A gente usa a música simplesmente como um acessório em nossas vidas. E eu não uso. O professor não usa. Não pode ser acessório. Música é algo sério. O som é algo sério. Você que toca é alguém importante no serviço. Tá bom? Tinha mais coisas, mas eu não vou falar mais. Eu quero encerrar por aqui. E pedir aos irmãos que possam se atentar mais com essa relação, com a relação de vocês com a música que vocês escutam, tá? O worship também, de vez em quando é legal. Tem uns legal aí. Mas tem bastante worship que é feito dessa forma mais melancólica. Então, é um sinal de alerta. Fiquem bem atentos a isso aí. Tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade. Dizer, viu, professor? Não condenei a escala menor, não. Os modos gregos. Dentro dos modos gregos, tem música muito para cima, muito para frente e tal. E positiva. Mas cada momento é um momento. Só que o problema é que a gente está incorporando essa tristeza, essa melancolia dentro e está virando cultura dentro da igreja. E eu lembro que a Assembleia de Deus ela era uma igreja que marchava, que tinha a orquestra, ela sempre ia para a rua marchando, e eu tenho esse desejo de um dia pegar o saxofone, vamos tocar lá, vamos marchar, vamos em direção, vamos fazer isso, vamos fazer barulho. Então, vamos fazer barulho. A gente pode ficar encastelado aqui não, chorando com a luz apagada não. Entende? Vamos abaixar a luz aí, vamos começar a chorar. Não é isso aí que transforma, não. O que transforma é sair para a lavoura. A Bíblia diz que Deus está precisando de lavradores, de trabalhadores. A orquestra está precisando de músico. E a gente está aqui se encastelando, vivendo uma melancolia, uma tristeza. Né? Apagando a luz. Está apagando a luz. Fazendo música para você sentir calmo, se sentir... não quero falar. Mas é isso que eu tenho visto nas igrejas atualmente, é isso que eu tenho visto os músicos fazer, e eu fico muito triste com isso. Se eu pudesse, aqui teria uns 200 trompetes, uns 288 saxofone, só para a gente fazer barulho e derrubar
derrubar as muralhas, derrubar as muralhas de, de Jericó, através do som, tá bom? Quero agradecer a minha oportunidade e dizer que eu fico muito feliz de ter contribuído. Talvez não tenha sido uma mensagem muito... ela é muito mais expositiva do que de um assunto muito complexo, mas fico feliz porque o Senhor tem me usado nessa área e eu tenho certeza que vocês vão ver a nossa música cada vez mais melhorar aqui e melhorar e melhorar, e a glória do Senhor descer como desceu lá no Templo de Salomão, tá bom?